O Brasil é o segundo país com maior número de casos de cyberbullying contra crianças e adolescentes. 1 em a cada 3 alunos em todo o mundo já foi vítima de bullying, com consequências arrasadoras no desempenho escolar, na saúde física e mental. A falta de compaixão e respeito são as principais características do cyberbullying, conforme consta a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação. Em relação à saúde mental dos estudantes, metade, com 50,6%, diz se sentir muito preocupados com as coisas comuns do dia a dia. Com as evoluções tecnológicas, o bullying virtual está mais presente do que nunca. Ele afeta diretamente na vida de quem sofre e muitas pessoas não sabem como reagir quando acontece uma situação como essa. A professora Dirce Trindade, que já presenciou diversos acontecimentos assim, explicará como o espectador pode influenciar essa violência, quais são as consequências educacionais do aluno que sofre bullying e também vai explicar como os educadores lidam com o cyberbullying. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Dirce Trindade, sou professora de português, leciono há mais de 23 anos. Então, o espectador, eu acho que ele pode influenciar se ele incentivar essa violência. Agora, quando uma pessoa sofre bullying, eu acredito que ela precise chamar alguma autoridade para que possa ajudá-la. Então, esse aluno, ele pode ter baixo rendimento escolar, ele pode ter faltas por não querer mais ir para o colégio em virtude desse bullying, né? Eu acredito que o professor, ele fica um pouco impotente, porque na maioria das vezes isso não acontece, não ocorre dentro do ambiente escolar. Agora, enquanto o aluno estiver na escola, a gente pode intervir, a gente pode conversar, a gente pode fazer com que ele entenda o quanto isso faz mal para o próximo e para ele. Então, eu acho que todo esse tipo de cyberbullying, as pessoas acabam se escondendo, sabe, atrás de uma câmera, atrás de um smartphone, para falarem aquilo que elas não têm coragem de falar normalmente. E são pessoas que precisam de ajuda psicológica, familiar, para que isso seja resolvido. A saúde mental é um assunto essencial atualmente e quando se trata de bullying, as consequências psicológicas são enormes. A terapia é sempre um bom caminho para seguir quando se passa por esses problemas, porém alguns pais acham totalmente desnecessário. A psicopedagoga Solange Souza veio conversar com a gente para falar da importância da terapia e as consequências psicológicas de quem sofre esses ataques. Olá, boa tarde, meu nome é Solange Souza. Eu sou coordenadora do Colégio Batista Shepherd. Além de coordenadora, eu sou psicopedagoga e atuo como psicopedagoga há 19 anos. Então, a criança, o aluno que sofre bullying, isso acarreta diretamente no seu psicológico, E cognitivamente também interfere muito. Por quê? O aluno que sofre bullying, ele acaba ficando retraindo, ele se isola, ele não troca com seus amigos, ele tem a sua autoestima muito comprometida em virtude dessas agressões que podem ser físicas, podem ser verbais e afeta diretamente o psicológico desse aluno. Olha, a terapia é de fundamental importância, Primeiro, a criança que sofre o bullying, raramente ela verbaliza, ela compartilha isso com os seus pais. Ela tem vergonha. E assim, quais são as crianças, que na maioria das vezes sofrem essas agressões? São crianças acima do peso, são crianças gordinhas, são crianças negras, são crianças que usam óculos, são crianças muito tímidas, muito introspectivas, Então tem esse perfil, não existe uma faixa etária, que sofra mais ou que sofra menos. Quando é pequeno, a família é muito mais parceira, a família participa mais
diretamente. A criança chega em casa e verbaliza: ah, mãe, hoje fiz isso, hoje fiz aquilo. Quando vai chegando aos 12, 13 anos, os filhos não querem mais compartilhar com os pais aquilo que eles vivenciaram na escola. Então o filho chega em casa, entra no quarto, tranca a porta, não conversa com a mãe, não há diálogo nessa família. Então esse menino que não conversa, é muito tímido, é o alvo. É o alvo. Então uma das formas para nós combatermos o bullying é o diálogo. É o filho chegar em casa: mãe, está acontecendo isso. A família, no mesmo momento, entrar em contato com a escola, para a escola intervir, para a escola parar, para a escola não permitir. Porque essas feridas a pessoa vai carregar para o resto da vida. Quem sofreu algum tipo de bullying, quando tiver 90, 95 anos, ele vai se lembrar. Então são feridas na alma. Sofrer bullying é um fato lamentoso, pois traz diversos problemas psicológicos. Só quem passou por isso sabe o quanto é doloroso e o quanto é difícil superar. Trouxemos o Matheus, que já vivenciou essa violência, para falar um pouco das suas experiências e dar algumas dicas para quem está sofrendo ou já sofreu bullying. Sim, eu fui alvo de bullying. Passei por muitos problemas porque eu, digamos que não sou uma exímia referência como beleza, certo? Então, o que acontece? Fora que eu tenho diversas imperfeições corporais, como uma verruga na minha boca, sou meio baixinho, meu cabelo não é lá tão liso assim, né? Mas hoje eu vejo como cada uma dessas questões que fazem parte de mim, caracterizam quem eu sou. E eu passei por muitas dificuldades até poder entender isso. Eu tive muitos problemas sociais e até mesmo sofri muito bullying por basicamente não ter tido tanto contato com outras pessoas, contatos sociais. E até mesmo isso me fez com que eu fosse separado do meio social. Eu tivesse poucas amizades, tive muitos apelidos, tive diversas dificuldades de passar por bullying, de ser chamado, de ter a verruga na boca e essas coisas assim. Justamente eu não soube enfrentar por causa disso. Talvez eu segui o caminho mais difícil para você lidar com bullying, mas acredito que isso seja uma maneira de certa forma um pouco subjetiva. Mas, cara, existem psicólogos que podem te ajudar. Se você não quiser buscar uma ajuda profissional, digamos assim, em que um psicólogo possa te ajudar, por favor, eu gostaria de dizer o seguinte: procure um familiar. Procure um familiar. Se não tiver um familiar, procure um amigo. E saiba tratar muito bem esse amigo. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: para cada um daqueles que sofrem o bullying, acredite que, por mais que pareça que não tem alguém que possa te ajudar, por mais que pareça que só tem você e que não rola, por mais que você não veja ninguém, assim, cara, acredita, vai ter alguém que vai poder te ajudar. Acredite em mim, vai ter alguém que vai poder te ajudar. Eu tive que desconstruir muitas coisas para poder chegar onde eu tô hoje e para poder ser quem eu sou hoje. E hoje eu vejo o bullying de uma maneira do seguinte: é uma corrente. O bullying é uma corrente que te trava de você conseguir aprender coisas novas, de você entender de fato como as pessoas funcionam, como o meio social ele funciona. Eu tive muitas dificuldades no relacionamento, tive muitas dificuldades em questão de fazer amizades, tive muitas dificuldades de me encontrar em um meio social. Mas depois que eu tive essa virada de chave, de que ser uma pessoa boa, de cuidar das pessoas, disso, assim, a principal coisa, cara, depois que eu encontrei isso, depois que eu entendi isso, de verdade, é que mudou tudo pra mim. É isso que eu queria dizer. Por favor, aquele que estiver sofrendo, cara, acredite. Tem alguém que gosta de você, tem alguém que te ama de verdade.
tem alguém que vai com certeza, de verdade, te ajudar.